Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que o senhor, ou que a senhora, ou que o senhorito, ou que a senhorita está acessando esse vídeo. Seja bem-vindo aí a mais uma aula, a primeira desse ano de 2021. Então, olha só, quem diria, né? Atravessamos aí mais uma longa jornada. Desejo feliz ano novo a todos vocês. É claro que hoje já é dia 5 de janeiro, então parece que vai soar um pouco atrasado o meu feliz ano novo, mas na verdade não, porque eu já havia desejado no grupo. Além do mais, dia 5 de janeiro ainda é o comecinho do ano, temos 360 dias ainda pela frente. Ou seja, quem é bom de matemática aí? Vamos lá, eu acredito que mais ou menos 2% do ano já se foi, temos ainda 98 ponto alguma coisa por cento de ano ainda pela frente. É muita coisa, tá? Então, juízo aí e vamos que vamos, né? Então, hoje é a unidade 8. Eu espero que vocês tenham descansado, espero que vocês tenham se divertido, encontrado amigos, familiares, mas eu espero também que vocês tenham separado aí um precioso tempo para dar uma estudada aí, para não esquecer os elementos que nós aprendemos o ano passado, retrasado, e o ano anterior ao retrasado, que foi quando nós começamos. Lembram disso? Nós começamos em 2018. Ou seja, já vamos para o terceiro ano de aprendizado. Não, reparem, minha cabeleira está parecendo um urso, né? Eu preciso comprar gel urgente, mas por hora vai ser assim. Espero que vocês não se assustem. É isso então, pessoas. Estou com saudade de vocês. Infelizmente, a gente não vai poder, por enquanto, se encontrar pessoalmente, mas vamos que vamos aí para nossas aulas online, tá bom? Então, abrindo aí o nosso ano de 2021, unidade 8, ou seja, vamos à segunda parte do livro 2, que é o livro que vocês estão. Vamos dar uma pincelada, eu vou fazer uma aula bastante curta, tá? Vou fazer uma aula bastante tranquila, de 15, no máximo 20 minutos, para que vocês aí possam assistir no ônibus, voltando para casa, não sei, no carro não dá, né? Para você para você manter a atenção no volante. Mas em algum outro momento aí, que você está lavando uma louça, que você está relaxando em casa, que você está no ônibus, que você está em algum local, coloca um videozinho curto, de 15 minutos, para você não ficar por fora e, ao mesmo tempo, agregar conhecimento, praticar aquilo que você já sabe, sem tomar o seu tempo, sem delongas. Vamos lá? Let's celebrate. So we're on page 50. So, unit 8. Let's celebrate. Vamos comemorar. Holidays and festivals. Vamos ver algumas datas comemorativas aí ao redor do ano. Chinese New Year. January or February, Chinese people celebrate the Lunar New Year with fireworks and lion dances. Muito fácil, né? Não preciso nem traduzir, vocês entenderam já. Que é o Ano Novo Chinês e o que eles fazem? Eles comemoram o ano lunar com fogos e danças do leão. Então, essa dança esquisita que eles fazem aí com roupas de leão. Australia Day. O quê? January 26. Australians put on patriotic shows to celebrate their National Day. Então, eles organizam shows patrióticos para comemorar aí o dia nacional aí da independência da Austrália. Children's Day, May 5. Japanese families put up colored streamers shaped like fish in honor of their children. Então, para honrar, para homenagear as crianças, eles colocam aí essa fantasia aí, esse tipo aí de coisa de peixe, né? Para comemorar. O japonês gosta tanto de peixe que até em data comemorativa fantasia em forma de peixe. Olha só que original. Day of the Dead, Dia dos Mortos, November 2. Mexicans make playful skeleton sculptures and bake pan de muerto, que é em espanhol, Bread of the Dead. Então, os mexicanos, o que eles fazem? Eles brincam, eles fazem esqueletos divertidos, esculturas de esqueletos divertidos e assam o pan de muerto, que é uma espécie de pão caseiro lá, que eles fazem especial nesse dia, que é o pão da morte, né? Que é a forma de comemorar o Dia dos Mortos. Muito bem. Aqui o autor faz algumas perguntas. Do you celebrate these or similar holidays in your country?
Sim, você comemora alguma coisa desses feriados ou algo semelhante no seu país? What other special days do you have? Quais são os outros dias especiais que vocês têm? What's your favorite holiday or festival? Qual que é o seu feriado ou festival favorito? Então aí as 3 perguntas, mande para mim para que eu possa corrigi-las-ei e farei um vídeo especial. Olha que interessante, aproveitem a deixa aí, tá bom? Vamos ao que nos interessa muito, não que não seja interessante o que a gente falou até agora, mas precisamos ir para onde? Gramática. É claro que vocês estão ligados no assunto aí, que chegou o momento da gramática. Nós tivemos um momento musical, tivemos um tempo que a gente só praticava textos, tivemos um tempo que a gente fazia interpretações de texto, praticamos até pronúncia. Chegou o momento que a gente pegou aquilo que a gente estava pulando, que é a gramática, porque eu planejava dar para vocês pessoalmente em sala essas gramáticas. Mas, por força aí, por motivos de força maior, a gramática será dada online. Então, nós estamos focando aí toda a parte gramatical. Porém, é extremamente fácil a gramática que vai aparecer na unidade 8. Olha só, página 51. Grammar Focus number 4. Relative clauses of time. Então, são frases, sentenças relativas de tempo. Thanksgiving is a day when we celebrate the harvest. Ação de graças é o dia quando ou no qual nós comemoramos a colheita. February 14 is the day when people give cards to ones they love. Então, fevereiro 14, que é o Valentine's Day, né, dia dos namorados deles, é o dia quando no qual as pessoas dão cartões para aqueles que elas gostam. New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. Véspera de Ano Novo é a noite na qual eu me divirto com os meus amigos. O when, vocês tinham visto apenas como advérbio. Quando você vai para a escola? Quando você aprendeu a andar de bicicleta? Mas ele também pode ser usado como uma cláusula relativa. Vocês sabem um pronome relativo, por exemplo, em português? Aquele menino que eu te disse quer ser engenheiro. Então, esse que, no qual, cujo, ele faz o quê? Eles são pronomes relativos ou advérbios relativos, porque ele está ali remetendo na próxima oração, que é a oração subordinada, a ideia do sujeito anterior. Aquele menino que eu mencionei vai para os Estados Unidos. Então, no qual eu mencionei. Então, você está jogando esse que, cujo, no qual, para a frase que vem a seguir, você ter ciência de quem você está falando. A pessoa que já foi mencionada na frase anterior. Então, se chama pronome relativo isso, para você não precisar repetir. Entendeu? Em inglês também existe. Aqui nós estamos falando time. Olha só o enunciado. Relative clauses of time. Tá, pessoas? É de tempo. Vai ser sempre when. Olha lá. Thanksgiving is a day. Então, dia de ação de graças é um dia no qual... Só que aqui, como se refere ao tempo, se refere a um dia, se refere a um momento, então vai ser sempre when. When. Só. Então, quando se refere a tempo, coloca o when e você vai acertar. Ok? O século no qual o Brasil foi descoberto foi o século XVI, né? Então, esse no qual, nós estamos falando de quê? De tempo, um período histórico. Vai ser when. Ok? E aí vai. Então você vai se situar no tempo. Pode ser antigo, pode ser no tempo futuro. Qualquer situação que você fizer no tempo, a cláusula relativa vai ser when. Já tem 3 exemplos maravilhosos aqui. Tem os exercícios para você ligar a coluna A à coluna B. Vamos fazer um? Vou fazer um com vocês. New Year's... chega de ano novo, já fizemos, né? Vamos escolher um outro assunto aqui. Aqui, ó, o 3. Summer is a time when... O verão é uma época quando... People have parties with family and friends. As pessoas fazem festas com família e amigos. Então, o 3 vai ser o C, tá? Então, esse when, ele é uma partícula relativa que tá.
É mais fácil do que parece, gente. É só isso. É só isso. É unir uma intenção com a outra, uma ideia com a outra, em sintonia, com o when no meio. Por que o when? Porque você fala de tempo. Verão é um tempo, é uma época, uma estação. Descobrimento do Brasil foi um período histórico. É a, a década de 90 foi um período. Primeiro século foi um período. Na minha infância foi um período. Então, toda vez que você fala de período, você fala de tempo. Aí você põe um when ali para fazer a cobertura aí da próxima oração, que é a subordinada, né, para dar suporte para ela, se chama cláusula relativa a isso. Em inglês vai ser sempre when, quando se trata de tempo. Vamos que temos mais gramática. Vocês viram como é fácil? Agora, página 54, Grammar Focus number 10, Adverbial Clauses of Time. Agora, cláusula de tempo adverbial. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Quando as pessoas se casam no Japão, elas às vezes têm a cerimônia, fazem a cerimônia em um santuário. After the food is served, the guests give speeches or sing songs. Após a comida ser servida, os convidados dão discursos ou cantam músicas. E before the guests leave, antes dos convidados irem embora, partir, the bride and groom give them presents. A noiva e o noivo dão a eles presentes. Aqui já é outro assunto, tá? Não confundam com o assunto anterior, não. Aqui é outra coisa. Nota que aqui você tem cláusulas adverbiais. Quando, depois, antes. Poderia ser durante, during. Lembram da palavra durante? Escreve during. During that time, durante aquele tempo. Então você vai colocar palavras aqui para expressar a noção de tempo que você quer dar para sua fala. Não tem nem o que explicar. É igual a gente faz em português. Durante o tempo que eu estava namorando, quando eu tinha namorada, após esse período de pandemia, antes do Brasil ser pentacampeão, e aí vai, durante, antes, depois, quando. E você cria a frase do jeito que você achar interessante, de acordo com a sua necessidade de criar a frase naquele momento. Então, esse tipo de formato são cláusulas adverbiais. Então, o que é advérbio? Advérbio de tempo, aqui no caso, né? Então, advérbio tem advérbio de modo, tem advérbio de tempo, tem advérbio de intensidade. Então, advérbios são aquelas palavrinhas que elas dão força para o que você está querendo dizer, situando você, colocando a ideia para um lado ou para o outro. Elas são palavras que agregam em dar sentido a uma frase, tá? Vamos dizer assim. Então, aqui nós temos as cláusulas adverbiais de tempo. Por quê? Quando se refere a tempo, after é depois, se refere a tempo. E before é antes em inglês, se refere a tempo também. Então, aqui 3 usos das cláusulas adverbiais de tempo. Coisa que a gente faz desde o livro 1, né? Vocês só não haviam estudado a fundo, vocês só não haviam aprendido qual a classe gramatical, do que se trata. Mas isso também é irrelevante, porque se você quer falar inglês, você não precisa se aprofundar em gramática e nem saber dar nome aos bois. Tem gente que em português, você pergunta para a pessoa o que é um advérbio. A pessoa não sabe dar definição. Quais são as 11 classes gramaticais? A pessoa não sabe responder nem 5. Aliás, eu conheço muita gente formada em letras que não sabe de cor quais são as 11 classes gramaticais, certo? Então, aliás, a maioria das pessoas que estudaram, que dão aula, não sabem por quê. É muito conteúdo, é muita informação. Você acaba de sair da faculdade, 5 anos depois, você não lembra nem metade do que você aprendeu lá, mesmo exercendo a profissão, tá? Porque, assim, é muita coisa, sim. É muita, como é que eu posso dizer? Milhares de regras gramaticais. O aprofundamento gramatical numa língua é como uma ciência. Não é porque o cara se formou em física que ele tem o mesmo conhecimento do Albert Einstein. Não é porque o cara se formou em química, em biologia, e você dá um microscópio para ele e fala assim, descobre a cura da Covid. Você não é um cientista? Não é assim que funciona. Então, assim, o fato de você ter um aprofundamento científico não quer dizer que você vai ter o domínio absoluto daquele conteúdo, porque a ciência ela é infinita, ela se espalha em ramificações que você vai
aprendendo e descobrindo e se aprofundando. E mesmo assim, você, por mais que você saiba, sempre vai ter uma boa parte de coisas que você não aprendeu ou você aprendeu, mas acabou esquecendo com o passar do tempo porque você se interessou por outra área da ciência. Assim é a gramática. Existem milhares de regras e milhares estão sendo criadas todos os anos, todas as décadas. Sempre está havendo regras novas, conceitos novos, enfim. Então, esse aprofundamento gramatical é interessante para mim, é interessante para quem quer dar aula ou já deu aula, é interessante para quem quer ter essa compreensão porque gosta também da gramática. Mas para quem não gosta, para quem só quer apenas falar inglês, não é necessário você saber distinguir o que é um advérbio de tempo, o que é um advérbio de modo, o que seria uma frase, uma oração subordinada, o que seria um pronome relativo, e aí vai. Então, assim, o livro 2, ele é legal, mas, assim, às vezes, o criador do conteúdo desse livro, que é o Cambridge, né, o pessoal que criou, acabou dando minúcias demais, porque o que não é tão interessante para quem só quer dominar a língua e não está preocupado em tanto com essa questão de classificação, essa coisa de categorizar palavras, enfim, tá? Então fiquem tranquilos em relação às nomenclaturas, apenas falem inglês, apenas entendam o que eu quis dizer, independente de você saber o que é um advérbio, o mais importante é você saber usá-lo, saber colocar a palavra certa ali para você se expressar, tá bom? Então é isso, pessoas. Aqui acabam as gramáticas que a gente precisava. Nós temos na página 55 um texto chamado Customs Around the World. Nós já fizemos, porque houve um tempo que a gente só pegava os textos do livro. Então, caso vocês queiram, é bem legal esse texto. Tá lá no canal. Eu não sei o título, eu não sei a data, mas faz uns 4 meses que foi colocado lá. Pode procurar que você acha. É bem interessante também. Tá bom? Então, por hora, eu passo para vocês exercício de casa. Como exercício de casa, o 10, certo? Que é bastante fácil. O 4, que é bastante mais fácil ainda. É só você pegar uma seta e ligar. Eu já fiz um com vocês, então tá mais fácil ainda. E o 1, que é para você responder quais são os seus feriados, quais são as datas comemorativas favoritas de você, no seu país. Então, pessoas, eu fico aguardando aí os trabalhos, as frases que vocês vão criar, para que eu possa corrigir, para que eu possa pontuá-los em relação a alguma falha, alguma coisa que vocês venham esquecer, ou mesmo, de repente, vocês me mandem frases muito bem construídas e não precisa nem pontuar, nem corrigir nada. Aí vai ser legal que vai servir também de exemplo para os colegas de vocês. Ok? Um forte abraço, um ótimo ano para todo mundo. E que Deus continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, porque nós somos aqueles que têm fé, e quem tem fé resiste até o fim, e quem tem fé recebe aí as maiores bênçãos e os maiores livramentos de Deus. Eu estou muito feliz de dar aula para vocês e conto aí com cada um de vocês aí para a gente promover um dinamismo cada vez maior e me ponho à disposição por telefone, por zap, por e-mail, qualquer dúvida que vocês venham ter, entre em contato comigo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau, até quinta-feira, então.